Deus fala com Moisés. E na verdade Deus fala com Moisés porque Deus quer resolver um problema. Estava acontecendo muitos problemas. Muita murmuração contra Deus, contra Moisés, contra Arão. Muita murmuração, muita competição, muitos ciúmes, muita inveja. E como nós lemos o texto, o Senhor diz, olha, para que não haja mais murmuração contra mim. Para que não haja mais rebeldes. E não haja mais murmuração. E nós sabemos que este texto está falando sobre Arão. Deus está falando com Moisés. E o problema é Arão. Diga, o problema é Arão. Há muita murmuração e muita rebeldia. Porque o Senhor escolheu Arão. Diga, porque o Senhor escolheu Arão. Mas eu sei. Porque o Senhor tem me falado que tem tido muita murmuração. E tem tido muita rebelião. Porque Ele te escolheu. Agora você pode dizer, eu sei. Deus te escolheu. Diga, eu sei. Deus te escolheu como escolheu Arão. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te separou. E por que você foi separado? Porque Deus te escolheu, porque Deus te separou. Tem muita murmuração no mundo espiritual. Tem muita rebeldia no mundo espiritual. Mas Deus te separou. Deus te escolheu. Você sabe por que Deus te escolheu? Eu fui tentar analisar e fui buscar por que Deus escolheu Arão. E se eu chegar à conclusão, e se eu conseguir pensar e refletir, por quê? Diga, por quê? Por que Deus escolheu Arão? Eu vou conseguir entender por que Deus escolheu você. E você vai conseguir entender por que Deus escolheu você. E eu fui pensar, eu fui analisar, eu fui refletir. E eu fui... Por que Deus escolheu Arão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que Deus te escolheu? Agora pergunta para Deus, Deus, por que você me escolheu? E a grande questão é que é um mistério. Não dá muito para entender, Deus escolhe, ponto. Deus escolhe e ponto. Deus te escolheu e ponto, meu irmão, minha irmã. Deus te escolheu, você é separado, você é escolhido, você é ungido, você é de Deus, diga amém. Agora, por que os outros? Porque no mundo espiritual estava acontecendo uma grande murmuração, uma grande rebeldia. Por que não aceitaram Arão? Pergunta, por que não aceitaram Arão? E você vai entender porque os motivos são os mesmos. Por que não aceitam você? Diga, Deus me escolheu, mas os outros não me aceitam. Deus te escolheu e ponto. Mas por que não aceitam Arão? Por que não aceitam você? E eu fui olhar a vida de Arão e, como eu disse, não há nada na vida de Arão que eu possa dizer, foi por isso que Deus escolheu Arão. Não há nada na minha vida, não há nada na sua vida que nós possamos olhar e dizer, Deus me escolheu por causa disso. Diga, Deus me escolheu. E ponto. Mais forte, diga, Deus me escolheu.
E ponto, você foi escolhido, você foi separado, Deus te ama, Deus te ungiu, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas por que não aceitam Arão? Por que não aceitam você? E aí eu fui olhar a vida de Arão e eu encontrei um monte de motivos para não aceitarem Arão. E eu sei que há um monte de motivos para não aceitarem você. As pessoas olham para você e dizem, mas você foi separado, você foi escolhido por Deus, você frequenta a igreja, você consegue ir à igreja. As pessoas não conseguem entender por que Deus te escolheu. E não há um motivo. E elas não te aceitam, não aceitam Arão. Deve ser porque ele tinha sido escravo. Arão nasceu, e desde o seu nascimento, ele era escravo no Egito. Outro motivo, ele era escravo. Ele também fazia parte de um povo escravo e que murmurava. E Arão também algumas vezes murmurou e questionou a autoridade de Moisés. Miriam e Arão, no começo da jornada, eles questionam, Deus só fala com Moisés e não fala comigo? E nós sabemos a história e sabemos que por causa dessa afronta, Deus diz, isso não vai ficar barato não, porque Miriam cuspiu no meu rosto. Quando você questiona uma autoridade, quando você afronta uma autoridade, quando você se rebela contra uma autoridade, Deus diz, não vai ficar do jeito que está. Uma rebeldia é como cuspir no rosto de Deus. Não é eu que estou falando. Deus fala em Números 12, diz que Miriam cuspiu no rosto dele. Arão, ele tinha sido escravo, ele nasceu escravo. Ele fazia parte de um povo escravo que estava acostumado a murmurar e a questionar a autoridade. E ele chegou ao ponto de até questionar a autoridade de Moisés. Por que não aceitam Arão? Porque ele é escravo, porque ele murmura, porque ele questiona a autoridade. E olhando mais sobre a vida de Arão, por que não aceitavam Arão? Porque ele levantou um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte, falando com Deus face a face, e Deus dava as 10 palavras, os 10 mandamentos, e Deus falava sobre o tabernáculo, e Deus falava sobre os sacerdotes, sobre os levitas, e enquanto Moisés estava no monte, Arão, ele confeccionou um objeto de idolatria, um bezerro de ouro, e levou o povo à idolatria e à prostituição. Mas enquanto Arão está lá embaixo, preparando um bezerro de ouro, e levando todo o povo à idolatria e à prostituição, Moisés está no monte e Deus está falando, eu escolhi Arão para ser sacerdote. Deus está escolhendo uma pessoa que está sacrificando a demônios. Deve ser por isso que as demais casas e as demais tribos olharam para Arão e disseram, ele não pode ser o sacerdote de Deus, porque ele é escravo, ele murmurou, ele questionou a autoridade, ele levantou um bezerro de ouro, levando o povo à idolatria e à prostituição. Quando Moisés chega, Moisés diz para Arão, você mostrou a nudez do povo a todas as nações. Você envergonhou o povo de Deus diante de todas as nações. Arão, ele tinha mostrado a nudez do povo. Diziam que não aceitavam Arão porque era irmão de Moisés.
E Moisés estava dando um jeitinho de colocar o seu irmão como sacerdote. Moisés estava usando a autoridade que Deus deu em seu próprio benefício e para ajudar a sua família. É o que nós vemos hoje na política. A pessoa ganha um cargo político e sai distribuindo funções administrativas para os familiares. Estão acusando Moisés de usar a autoridade que Deus deu em benefício próprio e da sua família. Por isso que não aceitam Arão. Dizem que Arão é imaturo, inexperiente. Mas a grande verdade, sabe o que soa no coração daquelas pessoas? Por que Arão e não eu? Por que você e não seu irmão? Por que você e não seu parente? Por que você e não seu vizinho? Provavelmente Arão, quando foi chamado e escolhido, ele disse: mas por que eu, Moisés? Por que eu, Deus? Não há um motivo, não há uma explicação para que o Senhor me chame para tal função tão importante de ter um encontro com o Senhor, de sacrificar e tirar o pecado do povo. Arão provavelmente perguntou: por que eu? Mas os murmuradores e os rebeldes diziam: por que Arão e não eu? Você precisa saber que tem muitas pessoas que queriam estar na sua posição. Muitas pessoas desejam estar e ter a oportunidade que você está tendo. Mas a grande verdade, por que ele e não eu? Os murmuradores e rebeldes queriam afrontar a liderança de Moisés, a liderança de Deus. Eles falavam: por que Arão? Nós não aceitamos Arão, porque eles eram infiéis e rebeldes. Deus te escolheu e ponto. E ninguém consegue entender. Mas no mundo espiritual há uma murmuração, há uma rebeldia. Os espíritos malignos queriam o lugar de Deus em princípio, mas Deus pegou os rebeldes do céu e os lançou e os tirou dos céus. Deus pegou os murmuradores e rebeldes do paraíso e os colocou para fora. Os espíritos malignos queriam o lugar de Deus, um trono acima do trono de Deus, e não conseguiram, porque Deus é Deus. E em seguida, Deus faz a criatura mais linda, a imagem e semelhança de Deus. E o inimigo, os espíritos malignos, começam a murmurar e se rebelar contra a criação de Deus, contra os filhos de Deus, porque eles querem agora o lugar dos filhos de Deus. É um mistério. Nós não sabemos por que Deus não perdoou os anjos. O apóstolo no Novo Testamento diz: Deus não perdoou os anjos caídos, mas Ele perdoa você. Ele perdoa Arão. Ele perdoa o passado de Arão. Ele perdoa o pecado. Ele perdoa e Ele apaga a história de Arão. E vai começar um novo tempo. Deus escolheu Arão e ponto. Mas você precisa entender que no mundo espiritual há uma murmuração, há uma rebelião contra Arão. Você precisa entender que Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te separou, Deus te ungiu. Mas você precisa entender que no mundo espiritual há uma murmuração e há uma rebelião contra você e contra a sua posição. O inimigo quer o seu lugar.
Da mesma forma que um dia quis o lugar de Deus. E a grande questão é: você consegue entender isso? Você consegue entender? Você consegue entender por que Deus te escolheu? Você consegue entender o amor de Deus para com você? Você consegue entender a fidelidade de Deus para com você? Deus te escolheu, Deus te ama e Deus é fiel. Ele vai cumprir a promessa. E a murmuração era tão grande, e a rebeldia era tão grande, que Deus fala para Moisés: Moisés, pega o cajado de cada um dos príncipes. Pegue o cajado do maioral de cada casa de príncipe e de cada tribo. E havia 12 tribos. E foram 12 cajados. Porque o cajado representa a autoridade. E cada príncipe tinha autoridade sobre a sua casa e sobre a sua tribo. Mas Arão, ele tinha um cajado diferente, uma autoridade diferente. E ele tinha uma autoridade sobre todas as tribos, sobre todas as casas de príncipes e sobre todas as tribos. E Deus fala para Moisés: pede o cajado de cada príncipe, de cada tribo, e fala para colocar o nome da tribo em cada cajado. E cada príncipe, representando a sua casa e representando a sua tribo, obedece a Moisés e traz o cajado, e está talhado no cajado o nome da tribo. Mas Deus diz: no do Arão, na tribo de Levi, não é o nome da tribo, mas coloca o nome de Arão. Diga: eu tenho um nome no mundo espiritual. Diga: eu tenho um nome no mundo espiritual. Diga: eu tenho um cajado no mundo espiritual. Diga: eu tenho uma identidade. Eu tenho autoridade. Porque Deus te escolheu. Porque Deus te deu. Por que Deus te deu? Porque Deus quis e ponto. Ainda que ninguém te reconheça, Deus te escolheu e Deus te deu uma autoridade. E assim foi feito. Trouxe cada um o seu cajado e Moisés entra no tabernáculo e diante da arca do testemunho, da arca da aliança, do concerto, foi colocado as 12 varas. Moisés chegou e fincou a vara do primeiro príncipe, da primeira tribo, e cravou ela, deixou ela de pé. Da segunda tribo, da terceira, e ele foi fazendo assim com as 12 varas, com os 12 cajados. E as 12 varas ficaram ali, diante da presença de Deus, e cada vara tinha o nome da tribo, mas a vara de Levi, da tribo de Levi, estava o nome de Arão. E Deus falou: coloque diante de mim as 12 varas, saia, e amanhã, ao amanhecer, você entre de novo na minha presença. Esse é um milagre, é um grande milagre, que representa que dentre muitos e muitos príncipes, o seu cajado é diferente. O seu cajado, mais do que representar uma tribo, representa uma pessoa. É o cajado da identidade, da história, da intimidade. É o cajado do milagre. É o cajado da resposta de Deus. E assim Moisés fez, colocou os 12 cajados diante da arca da presença de Deus. E Deus manda ele sair do templo. Ele sai. E no dia seguinte, a congregação se reúne. Todos estão querendo saber o que vai acontecer. E só Moisés entra no templo, pega a vara de todos eles e sai.
E quando ele sai, ele entrega a vara para cada príncipe. Cada vara tem o seu nome, e cada vara de um príncipe representa uma casa e uma tribo. E Moisés sai da presença de Deus, entregando cada cajado. Mas o cajado de Arão tem algo especial. Tem algo sobrenatural. Porque eu disse o que ele representa. Quais são os sinais, os símbolos. Mas principalmente, ele representa um milagre. Que acontece à noite. E que no começo do dia, prova para todos quem você é. Você está há muito tempo buscando ao Senhor. Você tem sido fiel. Dentre todos os filhos, você se encontra entre os mais fiéis. Você é um homem, você é uma mulher de oração, de intercessão. Você ora, você jejua, você vem à casa do Senhor, você louva, você adora, você dá testemunho. Sim, o seu passado é um passado de escravidão. É um passado de tristeza. É um passado de escravidão, de limitação. Onde dominou os inimigos. Sim, no passado você foi escravo. No passado você murmurava. No passado você se rebelava. No passado você foi mais do que um idólatra. Você levava as pessoas à idolatria e à prostituição. Por muitas vezes você mostrou a nudez. E você foi vergonha e mostrou a vergonha da sua família. Você tem o seu passado, nós temos o nosso passado. Mas Deus escolheu. E pode ser que por causa do seu passado, e pode ser que por causa da sua história, e pode ser que por alguns motivos, muitos olham ainda para você e dizem: olha lá, ela vai para a igreja, mas é crente nada. Até poucos dias atrás, ainda fumava, ainda usava drogas. Até um tempo atrás esses dias atrás eu vi ele com idolatria, vi ele com umas meninas estranhas, com prostituição. Pode ser que por causa do seu passado, as pessoas não estão olhando e não conseguem ver o seu Deus e o que Ele está fazendo na sua vida. Mas hoje Deus te chamou aqui neste lugar, porque Deus vai mostrar para todos que você não é um qualquer no meio do povo. Que você não é um simples príncipe, mas que você tem um cajado. Que você tem um nome no mundo espiritual. Você tem uma identidade, você tem intimidade com Deus. Você tem uma história assim. Mas uma história que foi mudada e transformada pelo poder de Deus. E quando Ele vai distribuindo os cajados, e quando chega na vez de entregar o cajado de Arão. O cajado de Arão é o único que tinha florescido e tinha dado frutos. Nenhum cajado tinha florescido e dado frutos, mas o seu deu frutos, o seu floresceu, o seu deu frutos, e foi um milagre, porque aconteceu da noite para o dia. Pode ser que você está esperando, e nós fazemos os nossos sonhos, e nós projetamos daqui 3 meses, e daqui 6 meses, e no final do ano, mas o Senhor está dizendo: não, o milagre que eu vou te dar, vai acontecer de hoje para amanhã. Quem crê? O seu milagre vai acontecer hoje à noite, e amanhã, quando você acordar, você vai acordar diferente, você vai acordar e vai se sentir estranho. Quem eu sou? O que está acontecendo? O que é isso na minha vida? O que Deus está fazendo? Porque são as flores que você nunca viu, são os frutos que você nunca colheu. Deus vai te dar um milagre especial hoje, ainda esta noite. O especial de Deus, o sobrenatural, vai te visitar, vai visitar a sua autoridade, a sua família, e vai te dar flores, e vai te dar frutos.
Deus vai mostrar que você não é mais o mesmo. Deus vai mostrar para a sua casa e para os seus vizinhos que você não é mais o mesmo. Deus vai mostrar que você é importante, que você é especial. Deus vai mostrar que mesmo no deserto, e que mesmo uma vara, ainda que tentem te cortar e te lançar fora, quantos estão entendendo? Ainda que o inimigo tente te cortar e te lançar fora, ainda que o espírito de Caim se levante para tentar te cortar, te destruir e te lançar fora da igreja, ainda que o inimigo se levante para te cortar e dizer, não vai ter unção, não vai ter seiva, vai secar, vai morrer, vai ser um pedaço de pau seco, o Senhor está dizendo, eu vou fazer frutificar, eu vou fazer florescer, eu vou fazer frutificar, eu vou fazer multiplicar. Diga, é noite de milagres. O que está acontecendo aqui nessa noite? É um grande milagre na sua vida. As pessoas podiam até dizer, é o bêbado. É o bêbado que está indo para a igreja. É o prostituto, é o macumbeiro, é o feiticeiro, é o murmurador, é o rebelde. Mas hoje o Senhor vai colocar um fruto na sua vida. Você vai ter as flores e o fruto da amendoeira. Mas isso não está na Bíblia, mas faz parte dos relatos dos hebreus, do povo de Israel, dos estudos e das anotações dos sacerdotes, dos levitas, dos escribas. Eles dizem que quando Moisés chegou na primeira vara, ele tirou da terra, chegou na segunda, tirou da terra, chegou na terceira, tirou da terra, ele foi tirando uma por uma da terra, mas quando chegou na de Arão, ele pegou e travou, ele puxou e travou, e Moisés percebe que a vara de Arão tinha raiz. A palavra diz que Jesus, ele é a raiz. Diz que o pai de Davi é a raiz de Jessé. Ainda que a árvore esteja seca, Deus vai fazer brotar raízes. Deus vai fazer a seiva correr. Deus vai fazer a unção correr sobre a sua vida. E eles tiram. E quando tira a vara de Arão, tem raízes. E dizem os historiadores, como eu estou dizendo, eu estou trazendo uma curiosidade cultural. Não é um texto bíblico. Mas diz que quando ele puxa, está preso, tem raízes. É a raiz do cajado de Arão. Davi, filho de Jessé, da raiz de Jessé. O rei Davi. Jesus, o filho de Davi, da raiz de Jessé. E contam os historiadores que o azeite, que é tão comum para ungir os reis, sacerdotes e profetas, mas eles estavam no deserto, e diz os historiadores que foi feito com a raiz do cajado de Arão, com a raiz da amendoeira, que é extremamente oleosa. E conta a história, a tradição, que Arão foi o único sacerdote, o único sumo sacerdote que foi ungido com as raízes de uma amendoeira. Há uma unção especial essa noite. É uma unção do cajado de Arão, que além das flores e do fruto da amendoeira, tem raízes, tem seiva e tem unção de amendoeira.
E quando entregam, está a prova, e Deus diz que agora cesse. Diga, vai cessar toda murmuração e toda acusação do inferno contra você. A partir de hoje, eles vão te reconhecer como um homem e uma mulher de Deus. Um homem que tem raízes, que não é errante e fugitivo, mas um homem que tem um nome, que tem uma identidade, que tem intimidade com Deus. Um homem que tem raiz, que tem flores, que tem frutos. Sabe por que o seu marido nunca te deu flores? Porque ele não tem flores. Mas o Senhor vai fazer a vara que está sobre a sua casa florescer, e Deus vai restaurar e vai restituir o seu casamento, assim diz o Senhor. Há muitas mulheres que ainda este ano serão extremamente presenteadas e surpreendidas por Deus e pelos seus esposos. Deus não só vai salvar gente neste lugar, Deus vai salvar muitas pessoas, e Deus vai restituir muitos casamentos neste lugar. Diga, é noite de milagre. E Arão é o único dentro da história, da tradição, que foi ungido com a raiz. Muito especial e muito sobrenatural. O que eu estou querendo dizer hoje é que o seu milagre vai acontecer hoje à noite. Amanhã a sua vida não vai mais ser a mesma. Até você vai se estranhar. Você vai ter até que fazer um cursinho para aprender a lidar com você. É um grande milagre. É Deus respondendo. É Deus mostrando. É Deus provando que te chamou, que te escolheu, que te ungiu, e que você tem raiz, e que você vai florescer e frutificar. Você não é qualquer príncipe, você não é qualquer princesa, você faz parte de um povo sacerdotal. É um milagre, da noite para o dia. É como José. José esperou 13 anos para Deus cumprir o sonho. Mas quando chegou o tempo determinado, diga hoje, ele dormiu como presidiário, e na manhã seguinte acordou e foi levado ao cargo de governador de todo o Egito. É como José, é como Pedro, em uma noite teve a sua pior madrugada, sem conseguir pescar nada, mas na manhã seguinte ele teve um encontro com Cristo que mudou a sua vida, e ainda lhe fez viver a maior pesca de toda a sua história. Os sonhos vão se realizar hoje à noite. As grandes conquistas e as grandes pescarias vão acontecer hoje à noite. Diga, enquanto eu durmo. Porque é algo que ninguém pode fazer por você, e nem você pode fazer por você mesmo. O que Deus faz em uma noite, nenhum homem pode fazer por você. E nem você mesmo pode fazer por você e pela sua casa. É um grande milagre. Chegou o dia do grande milagre de sair da escravidão e se tornar governador. Chegou a noite de sair de uma madrugada de solidão, de depressão, de ansiedade e estresse, e na manhã seguinte encontrar uma grande pescaria, um grande milagre. Amanhã você vai encontrar uma porta, e é uma grande porta aberta. Eu profetizo que esta semana, aqueles que estão desempregados, quem está desempregado, levanta a mão. Deus vai abrir portas de emprego. Deus vai abrir uma grande porta de emprego. Deus vai te abençoar. E em nome de Jesus, eu profetizo a bênção da prosperidade sobre a sua vida. É uma grande pescaria. Os amigos tiveram que ajudar ele a puxar os peixes. A sua grande pescaria
vai abençoar as pessoas que estão em volta de você. Diga um grande milagre. Eu não sei como você está indo dormir essa noite, mas creia que será uma madrugada como essa, que Deus irá virar o seu cativeiro, mudar a sua sorte e transformar completamente o quadro da sua vida. Olhe para uma pessoa bem nos olhos. Olhe e fique olhando. Agora diga para ela: durma com fé. E acorde com esperança. Amanhã será um novo e vitorioso e abençoado dia. Diga: eu creio. Diga: isso é o que Deus vai fazer. Amanhã é um novo dia. É um novo tempo. De escravo a governador. E de fracassado a abençoado. Mas agora eu quero liberar uma palavra sobre você. Porque isso que Deus vai fazer, ninguém pode fazer. O que Deus está fazendo na sua vida hoje, ninguém pode fazer. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Porque tem algo que eu não só posso, mas eu devo fazer sobre a sua vida. Em Mateus 21, do 18 ao 22, diz: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistaram uma figueira perto do caminho. Dirigiram-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Diga: imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Chegou a hora de você fechar os seus olhos. Você é um príncipe. Você é uma princesa. Mais do que um príncipe. Mais do que uma princesa. Você é um sacerdote. Um príncipe e uma princesa de Deus para o povo. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Deus vai olhar para você como o rei olhou para Esther, e vai olhar e vai encontrar graça. Graça. Entre, filho, na minha presença. Pode entrar, pode se aproximar. Eu estendo o cetro, pode pedir porque eu vou atender. Você é o meu filho, você é meu primogênito, você é meu sacerdote, você é uma bênção, você é um abençoador. Mas nós sabemos que a figueira representa o sistema religioso, representava os sacerdotes e os templos na época de Jesus. A figueira representa Israel, e Israel tinha que ter dado frutos, mas não deu frutos. E Jesus procura na figueira, e ela é bonita, e ela tem muitas folhas, mas Jesus encontrou, e Jesus procurou flores e frutos, mas não encontrou flores e não encontrou frutos. Jesus só encontrou folhas, encontrou um sistema religioso, encontrou práticas e hábitos religiosos, humanos, tradicionais, que não davam frutos, que não salvava, que não restituía. E a figueira hoje representa aquilo que contamina a sua vida, aquilo que faz você até grande, até bonito, até cheio de folhas, mas ele não permite que haja flores e frutos. E eu vou liberar uma palavra profética, porque eu creio, e não só esta figueira da sua vida vai secar,
Como eu vou profetizar que este monte de problemas vão sair da sua vida e vão ser precipitados nas águas, como os muitos porcos e aquela legião de demônios foram precipitados nas águas? Eu declaro, e em nome de Jesus, eu determino que esta figueira da sua vida, esta árvore religiosa, esta árvore que está plantada no vício, na prostituição, na idolatria, na rebeldia, em nome de Jesus, eu declaro agora, figueira, seque agora até a raiz, porque você não vai voltar a ter vida nele. Figueira, espírito maligno, espírito da religiosidade, espírito da mentira, do engano, espírito das trevas, espírito do vício, da prostituição, da pornografia, da infidelidade, seca agora até as raízes. Eu te ordeno agora, seca em nome de Jesus. Nunca mais vai voltar a ter vida. Nunca mais vai voltar a ocupar a terra e a ocupar esta vida. Nunca mais vai ser uma mentira, um engano. Nunca mais vai viver de aparência. Seca agora. Eu não estou falando que você usa. Eu não estou falando que você é um viciado em um estágio avançado. Mas Deus falou ao meu espírito que há 6 pessoas no nosso meio que já experimentaram drogas e que esta árvore ia crescer como uma figueira. Mas o Senhor está matando. O Senhor está secando a raiz do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício da droga, da maconha, do crack, do êxtase. Não importa qual é o seu nome, raiz do vício, seca agora. Seca agora em nome de Jesus. Seca agora em nome de Jesus. Raiz do vício, raiz da prostituição, raiz da idolatria. Você está aí ocupando a terra. Você está aí no meio da aparência, mas o Senhor te seca inteiro hoje. Você não é uma figueira sem flores e sem fruto. Esta figueira, ela foi em nome de Jesus seca até a raiz. Você é o cajado de Arão. Você é a vara de Arão, a vara de amendoeira. A sua vida espiritual, a sua vida familiar vai frutificar, e vai frutificar, e vai florescer, e vai frutificar, e vai multiplicar em nome de Jesus. Quantos creem? Dois grandes milagres: flores e frutos da amendoeira. E o segundo, secar até a raiz a figueira. Duas espécies não podem ocupar o mesmo território. Ou a pessoa é uma figueira infrutífera, uma figueira rebelde infrutífera, ou é o cajado de Arão, florido e frutífero. O que você é? Diga: eu sou o cajado de Arão. Diga: eu floresço e frutifico.